News e Best Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.premibest.com. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 12 de setembro de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, a Polícia Federal e até os ministros do Supremo veem bastante complicada a situação de Mauro Cid no Brasil. Uma das negociações de Mauro Cid para fechar a delação premiada foi que ele pudesse sair do país logo após o término do julgamento do Bolsonaro, logo após a sua delação levar à prisão de Bolsonaro e do seu grupo e proteção a ele e a sua família. Sim, Mauro Cid pede a devolução do seu passaporte e a extinção da sua pena, porque ele já ficou tempo suficiente. E ele diz, e a Polícia Federal concorda, que a vida de Mauro Cid no Brasil ficou impossível por conta de desejos de vingança contra ele que podem vir de toda parte, inclusive da família Bolsonaro. Não nos esqueçamos de que Mauro Cid denunciou que a sua família foi ameaçada e pressionada pelos advogados de Bolsonaro, e há também o risco de agentes isolados, não é? Os tais lobos solitários, que podem, diante do problema todo que vive o Bolsonaro, atribuir, com razão até, a Mauro Cid a culpa pelas desgraças que acometem a família. E, para contribuir com tudo isso, hoje, por exemplo, há notícias de um ataque de Carlos Bolsonaro, o filho 02, a Mauro Cid. E todos sabemos o que representa o ataque de alguém da família Bolsonaro a alguma pessoa. A essa pessoa, junto com o ataque público do Carlos Bolsonaro, ele dá ao Mauro Cid uma pena de virar alvo de todos os malucos bolsonaristas que vão ficar enfurecidos com ele por ter sido apontado por um dos Bolsonaros como culpado pelas desgraças do Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro como um todo. Então vamos assistir a essa reportagem que mostra que o bolsonarismo, antes de tudo, é uma máfia. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. A retirada do sigilo sobre o acordo de Mauro Cid com a Polícia Federal revelou que o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro exigiu redução em sua pena de prisão e proteção à família. Bom, dia seguinte do desfecho do julgamento da trama golpista, o julgamento terminou, mas está longe de acabar a briga no núcleo bolsonarista. O empurra de responsabilidades, tudo em busca aí de uma narrativa política daqui até a eleição do ano que vem. O vereador Carlos Bolsonaro foi às redes sociais hoje culpar o Mauro Cid, tenente-coronel, pela condenação do pai. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos. Eu conversei com interlocutores do Mauro Cid. O que o Cid diz a esses aliados? Olha, era só o que faltava.
toda essa confusão só está acontecendo por causa de Jair Bolsonaro. Também disse que não se lembra de Carlos Bolsonaro defender ele, o Mauro Cid, quando ele foi preso em 2023, nem quando vieram a público mensagens da família dele, enfim, para mostrar a mágoa, como está esse clima nos bastidores. E por que tudo isso é importante, já que a gente já tem um desfecho jurídico? Porque na política, essa turma, a família Bolsonaro, vai trabalhar nessa ideia, que foi muito construída também no voto, consolidado no voto do ministro Fux, de que o Mauro Cid era central na trama golpista. O que esses aliados de Bolsonaro estão me dizendo? Olha, ele que alimentava Bolsonaro, ele que trazia as ideias golpistas, ele que trazia as ideias negacionistas, como se Bolsonaro não tivesse nada a ver com isso, como se ele fosse uma vítima do Mauro Cid. Então, só para mostrar para vocês um pouco dos bastidores, de como está o clima no bolsonarismo, o Mauro Cid vai pedir para tirar a tornozeleira eletrônica, a defesa dele vai fazer esse pedido. Tem uma previsão, ele vai discutir ainda se ele vai ou não para os Estados Unidos, ele vai pedir também a devolução do passaporte dele e também dos celulares dele, muitos celulares que foram apreendidos durante essas investigações, durante operações da Polícia Federal. Pois é, como você vê, o filho 02 não está de brincadeira. Ele posta aqui: Mauro Cid pretende morar nos Estados Unidos após delatar a trama golpista no STF. A matéria do Metrópolis diz que Cid tem um irmão que atualmente reside na Califórnia e sua esposa e filha já estão morando nos Estados Unidos. E aí diz o Carlos Bolsonaro: parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid. E aí, se você entrar nessa postagem aqui do Carlos Bolsonaro, você vai ver que vai ter bastante bolsonarista atacando, né, o Mauro Cid. Você tem aqui sua consciência foi marcada pelo resto da sua vida, nunca mais terá de dormir tranquilo. O que restou para o Bolsonaro? Torcer para que o Bolsonaro seja condenado. Então aí você tem muita gente atacando o Mauro Cid, e essa é também uma forma de expor o traidor, como eles veem o Mauro Cid, à sanha do bolsonarismo. Mas parece que o medo do Mauro Cid não é só dos seguidores dos bolsonaristas, né? Você tem aí o fato de que o Mauro Cid, no Brasil, ele não se sente mais seguro. Ele pode viajar, pode ir à festa. A prisão em regime aberto, imposta pela primeira turma ao Mauro Cid, permite que ele trabalhe, saia de casa para seus compromissos cotidianos e, em tese, até vá a festas e viaje ao exterior, desde que com autorização prévia da Justiça. A Lei de Execução Penal de 1984 define o regime aberto como uma pena que se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. Fora do horário dessas atividades, a lei prevê que o condenado permanecerá recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Bom, Mauro Cid pede ao STF a retirada da tornozeleira, extinção da pena, né, porque a vida dele realmente aqui no Brasil vai ficar impraticável, principalmente com a família Bolsonaro atiçando o gado contra eles. O PGR, inclusive, tinha decidido recorrer da pena das vantagens do Mauro Cid, não queria dar, mas ele acabou cedendo. O Moraes cumpriu o acordo, o STF decidiu, a primeira turma todinha decidiu cumprir o acordo com o Mauro Cid, menos o Fux. Você veja que eles tinham o Fux ali tentando ferrar com o Mauro Cid, né? O Fux absolveu todo mundo, principalmente Jair Bolsonaro, e foi só para cima do Cid e do Braga Neto. Braga Neto porque também, por alguma razão, o Braga Neto se distanciou muito de Bolsonaro. Então esses dois foram rifados. O Cid pretende morar nos Estados Unidos, depois de ter delatado a trama golpista, condenado a 2 anos, ele pretende morar nos Estados Unidos após o julgamento. Antes da sentença, aliados do Bolsonaro e o próprio chefe do Palácio Planalto
Cid já confiava com uma pena baixa. O plano de se mudar para os Estados Unidos permanecia de pé. Um dos advogados do Mauro Cid, Vânia Bittencourt, afirmou que a delação foi fundamental para a investigação e o processo que envolve o tenente, ex-ajudante de ordens, gerou apreensão nos círculos políticos. Isso ocorreu em virtude da colaboração com a Polícia Federal. Segundo destacou a advogada Vânia Bittencourt hoje, ela enfatizou o impacto da delação ao afirmar que muitos ficaram apreensivos pela proximidade de Cid com o ex-presidente. A advogada ainda disse que o tenente-coronel terá nova chance de viver depois do julgamento. Em entrevista, a Vânia Bittencourt afirmou que a delação de Cid foi fundamental e ela acredita que ele corre algum risco estando aqui no Brasil. A defesa do Cid cita risco ao militar e à família caso ele continuasse preso. Em pedido aceito por Moraes, o advogado afirma que deslocamentos, como para depoimentos, poderiam desencadear uma série de especulações. E não é só isso, né? Cid diz à Polícia Federal que a defesa de Bolsonaro cercou sua família para travar a delação. Então, a família dele foi pressionada, a filha dele foi pressionada pelos Bolsonaro e principalmente pelos advogados Bolsonaro. Os advogados é o Paulo Amador da Cunha Bueno. O Celso Vilardi não iria fazer isso. Com o fim do julgamento, o Cid vai ter direito à escolta da PF. Esse é um dos pontos previstos no acordo de colaboração. Após ser condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto, o Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, terá direito à escolta da Polícia Federal para si e para os seus familiares, conforme previsto no acordo de delação. O benefício consta das cláusulas do acordo firmado com o Ministério Público Federal, homologado pelo Alexandre Moraes e cuja validade foi ratificada pela primeira turma. A proteção estendida à família foi confirmada no momento em que o presidente da turma, Cristiano Zanin, proclamou o resultado. A pena de Cid foi mais branda em comparação com a dos outros réus e, sob a alegação de desgaste durante o processo, o Cid entrou com um pedido de transferência para a reserva remunerada. E, além disso, então você vê que o Carlos Bolsonaro está tocando o apito de cachorro contra o Mauro Cid. Esse tweet, que teve quase 500 mil, se você for olhar aqui, teve 679 mil visualizações. Isso significa uma quantidade, um exército imensurável de pessoas furiosas com o Mauro Cid, né? 21 mil curtidas. Tem isso. Você imagina a quantidade de gente que quer a cabeça do Mauro Cid. E, então, o Carlos Bolsonaro, ao fazer isso que ele fez, ele toca o apito de cachorro e coloca a cabeça do Mauro Cid a prêmio. Os familiares e aliados de Bolsonaro estão agindo todos, não é só o Carlos Bolsonaro, culpando o Mauro Cid publicamente. A pena de 2 anos em regime aberto gerou revolta e indignação entre os aliados e familiares de Bolsonaro. Carlos Bolsonaro já se manifestou e, diante da manutenção do acordo de delação, auxiliares de Bolsonaro articulam uma estratégia para implodir Mauro Cid. Será implodir ou será explodir? A estratégia de culpar Cid pelas ações de Bolsonaro, que era seu chefe, não vai ter efeito concreto, mas eles estão furiosos e, na verdade, o que eles querem é vingança. Então, essa história mostra, além de tudo, das culpas que o Mauro Cid, obviamente, ostenta, mas mostra que a família Bolsonaro é, antes de tudo, uma máfia. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.